Bom dia, Ivan. Seja muito bem-vindo. Boa terça-feira para você. Bom dia, Daniel. Uma alegria estar por aqui. Um abraço para você, para os colegas de bancada e principalmente para a nossa audiência que nos acompanha na manhã dessa terça, Daniel. Bom, a gente vai começar aqui com um assunto aqui do Brasil, mas a gente vai saber aí a repercussão internacional disso. Mais bravatas, Ivan Kleber. Num evento que marcou o apoio do PDT para sua campanha de reeleição, Lula fez críticas ao governo de Donald Trump. Durante o seu discurso ontem, o petista desafiou o secretário de Estado americano, Marco Rubio, a montar um comitê para apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro. Agora, antes de você comentar, vamos ouvir a fala do Lula. Se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser vir apoiar o meu adversário, que venha, que monte um comitê, porque a gente vai derrotar todos em nome da defesa da democracia nesse país. E aí, Ivan Kleber, queremos te ouvir como é que essa fala repercutiu aí fora, nos Estados Unidos, ou não? Por enquanto ainda não tem uma repercussão. O secretário Rubio, nesse momento, ele está nas Filipinas, ele desembarcou na manhã desta terça lá nas Filipinas, que também ali a gente tem uma questão diplomática importante envolvendo o sul do Mar do Sul da China e, portanto, o Marco Rubio está com a agenda bem lotada aí nessa terça e amanhã, quarta-feira. Agora, é uma provocação deliberada contra o secretário de Estado Marco Rubio e ele termina a fala ali, Lula, falando em defesa da democracia. Ele se elegeu em 2022 utilizando essa palavra. Eu gostaria de perguntar ao Lula se ele vai fazer alguma declaração em cima das declarações do ditador Daniel Ortega sobre o fato de não ter mais eleições na Nicarágua. Lula, use sua influência para defender a democracia no mundo, então, não somente no Brasil. As declarações do Daniel Ortega e as declarações do Lula de ontem, Daniel, na minha opinião, elas dialogam entre si. Essa provocação ao Marco Rubio, ela vem no dia que o Departamento de Estado, capitaneado por Marco Rubio, publicou um dos documentos mais importantes já realizados sobre Cuba, que mostra toda a rede de operação de Cuba. Então, Daniel, tanto Lula quanto Daniel Ortega, eles são produtos da Revolução Cubana. Nós podemos dizer aqui para a nossa audiência que sem a Revolução Cubana não teríamos nem Lula, nem Daniel Ortega, e eu vou até um pouco mais além. Tá? A esquerda no Brasil seria completamente diferente do que ela é hoje. Então, o Lula está nervoso porque o secretário Rubio vem tomando essas ações contra o regime cubano e, inevitavelmente, essas ações vão bater politicamente no Foro de São Paulo. Agora, se não me engano, Daniel, foi nessa mesma declaração, nesse mesmo evento, que o Lula voltou a falar em enforcamento a adversários políticos, a traidores da pátria, segundo ele. Que, coincidência ou não, ele fala disso num contexto daqueles que estão nos Estados Unidos. Seria aí uma declaração do Lula porque ele sentiu o fato do governo americano ter emitido o Green Card para o ex-deputado Eduardo Bolsonaro e sua família. Então, são declarações extremamente preocupantes, as do Lula, que soam como uma ameaça. E a população precisa, sim, saber dessas declarações do Lula e levar isso em consideração nessas eleições. A gente fala agora, eu acompanhei um trecho da entrevista com a nossa convidada, os empresários no Brasil estão desesperados, Daniel, com essa questão das tarifas e de como o Brasil vem conduzindo sua política no exterior, não só nos Estados Unidos, mas em relação à União Europeia e à China. Qual é a resposta desse governo a essa demanda dos empresários? Diálogo com os Estados Unidos? Não. Provocação. Agora, estão cutucando a onça com a vara curta. A hora que a onça decidir virar para o lado, a coisa pode ficar bem pior, viu, Daniel? Deixe-me agradecer aqui as 8.000 telas conectadas no Jornal da Oeste, primeira edição. Peço que você deixe o seu like, temos 3.500 curtidas. É importante que você deixe aí o seu joinha para a gente, para aumentar, impulsionar o engajamento do Jornal da Oeste, primeira edição, para que mais pessoas se juntem a nós. E agora a Berenice Leite, que já está na tela, que é o nosso momento de conexão Brasília-Londres. Diga, Berenice. Oi, Ivan, bom dia para você. Bom, Brasília está sempre de olho, no impacto desse conflito entre Irã e Estados Unidos. E diante disso, a gente lembra que ainda ontem os Estados Unidos lançaram novos ataques contra o Irã. E a ofensiva aconteceu depois que Donald Trump ele avisou ao regime de Teherã que pagará muitas vezes mais por todos os soldados norte-americanos que forem abatidos.
Por outro lado, o Irã pediu ali à Agência Internacional de Energia Atômica, que é vinculada à Organização das Nações Unidas, que condene os ataques dos Estados Unidos à usina nuclear de Darhoven, no sudoeste do país. Então, Ivan, o que você tem de atualização para nós em relação a esses desdobramentos? Bom dia, Berenice. Um ótimo dia de trabalho para você em Brasília. E não se surpreenda, Berenice, se a ONU condenar o ataque americano. Tá? Não seria nenhuma surpresa se a ONU convocasse uma reunião ali e os países votassem condenando este ataque. Agora, obviamente que os Estados Unidos identificaram ali nessa usina uma potencial parte da estrutura utilizada pelo regime iraniano para desenvolver a sua bomba atômica. O presidente Trump vem dizendo desde fevereiro: o Irã não pode ter uma bomba atômica. E aí a ONU, que deveria ter feito e teve pelo menos 12 anos de tempo para fazer alguma coisa, não fez e agora recebe esse pedido do regime iraniano. Como você bem mencionou, o presidente Trump está disposto a vingar a morte dos soldados americanos que morreram no último final de semana em circunstância de um ataque americano. Mas o que nós estamos vendo mesmo é a preparação para uma escalada no conflito. Se não me engano, já é o 9º ou 10º dia de ataques americanos, mas eu já alerto aqui a nossa audiência. Isso é uma preparação, nós não estamos ainda no pico dos ataques americanos ao Irã. Esses ataques devem se intensificar a partir de quinta, sexta-feira, no próximo final de semana. E a gente também acompanha se Israel vai ou não voltar a atacar o Irã junto com os Estados Unidos. Então, a gente tem esse contexto de preparação para um ataque maior americano contra o regime iraniano. Daniel. Professor Marcelo Suano. Ivan, é sempre um prazer, uma honra poder conversar contigo e ouvir as tuas reflexões. Vamos manter o cenário mais no Oriente Médio. Os terroristas, o grupo terrorista dos Houthis lá no Iêmen, eles estão ameaçando de paralisar a circulação, ou seja, já ocupa de alguma maneira, mas impedir o fluxo pelo Estreito de Bab el-Mandeb, que é aquele que separa de Djibouti do Iêmen, e que, de certa forma, eles já estão por ali, é muito mais fácil para eles atuarem. Isso vai prejudicar, de alguma forma, o fluxo, a exportação de petróleo da Arábia Saudita, por várias razões. Dentre elas, você sabe que, por terra, a logística é muito difícil, apesar de haver dois oleodutos, eu creio, que partem e levam para o Mar Vermelho para tentar chegar a Suez. Qual é a minha pergunta? São duas, na realidade, que envolvem participação ou envolvimento ou expansão de atores nessa guerra. Como é que fica a questão da Arábia Saudita se uma vez os Houthis trabalhando dessa forma, eles vão participar de uma maneira mais intensa na questão do combate ao Irã? E, além disso, quando se fala do Estreito de Bab el-Mandeb, você tem que levar em consideração também o canal de Suez, que é a posse do Egito. Como é que está a situação ou a perspectiva do Egito, uma vez que ele também é afetado, e, de certa forma, para o Egito, isso interfere de uma maneira em que ele sempre lucra se começar a fluir mais gás e petróleo pela região do Canal de Suez, porque é uma região sua. Como é que está essa participação? Bom dia, professor Marcelo. Olha só, a questão do Egito está sob controle, porque o Egito hoje depende economicamente da Arábia Saudita. Então, o Egito dificilmente tome alguma medida ali que dificulte o fluxo no Canal de Suez, como o professor Marcelo lembrou, é de interesse do Egito geopolítico e econômico que o Canal de Suez funcione normalmente. O Egito hoje, ele tem essa dependência de empréstimos e acordos com a Arábia Saudita. O Egito só não quebrou por conta de um aporte financeiro que a Arábia Saudita concedeu há uns 2 anos atrás e que de 6 em 6 meses ali dá esse apoio ao Egito. Um dos motivos também é a questão do Canal de Suez. Já a entrada dos Houthis no combate visa justamente pressionar o preço do petróleo. Esse é o interesse. Nós estamos observando nesses 9, 10 dias de ataques americanos ao Irã, lá no Estreito de Hormuz, que a capacidade iraniana de manter o controle do fluxo no Estreito de Hormuz está sendo afetada. Ou seja, talvez o Irã perca o controle ali e não consiga mais interceptar navios comerciais, enfim, o que traria a normalidade no estreito. Então, o plano B do regime iraniano é justamente fechar este outro estreito ali
próximo ao Djibouti, como o professor bem mencionou, e aí eles usam mais esse braço armado que o Irã construiu ao longo dos anos, que são os Houthis. Ali também, uma herança do governo Obama, depois também a primeira administração Trump não olhou essa questão como deveria, o Joe Biden abandonou. A Arábia Saudita está em guerra com os Houthis há muito tempo. Acontece que, apesar de todo o glamour eu não diria, mas toda a ostentação, né, na Arábia Saudita, aquela coisa de torneira de ouro, como eu sempre digo, o exército da Arábia Saudita não é tão forte, por isso que não derrotou os Houthis ali no Iêmen, e agora a gente está com essa situação. Por outro lado, quem pode ajudar a Arábia Saudita, olha só, quem diria, né? Se eu dissesse essa frase 10 anos atrás, as pessoas iam achar que eu estava ficando louco. Mas quem pode ajudar a Arábia Saudita é Israel, justamente porque é de interesse de Israel que o fluxo ali continue normalmente operando. Então a gente pode ter uma divisão, os Estados Unidos continuando ali a atacar o Irã, e Israel e a Arábia Saudita atacando os Houthis ao sul para manter esse fluxo do petróleo. A grande arma do regime iraniano hoje é o preço do petróleo. O sentimento é que, em relação ao começo da guerra, o Irã está perdendo a capacidade de controlar o preço do petróleo. Agora eu vou trazer mais uma informação. Eu sei que a nossa audiência gosta de mapa, gosta de bastidores. O professor Marcelo citou o Djibouti. Sabe quem tem uma base militar bem na pontinha do Djibouti, ali nesse estreito que o professor Marcelo citou? A China. E a China conseguiu essa base militar porque ela fez um empréstimo ao Djibouti, o Djibouti não conseguiu pagar esse empréstimo e a China foi lá e falou, então, peraí, a gente vai controlar aqui esse pedacinho desse estreito aqui. Então tem até a China envolvida ali na questão. No momento eu não vejo a China entrando no conflito militar, mas, sabe, amanhã depois um míssil, um drone que escapa, alguma coisa, cai nessa base militar da China ali, alguma coisa, a gente pode ter uma escalada, né? Então veja como é bem complexa essa situação toda e, de alguma maneira, o conflito vai se estendendo, né? Saindo ali somente do Irã e começando a se espalhar por todo o Oriente Médio. Daniel, devolvo para você. Deixe-me trazer, então, a Guta Pini para a nossa conversa contigo. Diga, Guta. Bom dia, Ivan. Sempre muito bom falar com você. Vamos tratar desse relatório que foi publicado pelo Departamento de Estado americano sobre as ações do regime cubano para fomentar aí o extremismo de esquerda. Segundo esse documento, o regime aí tinha uma rede de espionagem para minar os interesses norte-americanos. O que você destaca desse relatório para nós? Porque é um documento extenso, né? Mas o que você puder trazer para nós? Bom dia, Guta. Sempre uma alegria também estar por aqui. Olha só, é um documento de 104 páginas. Eu já li ele quase todo, de ontem para hoje. Ele foi publicado ontem de manhã. E, lendo ele, eu vou tentar sintetizar para a nossa audiência. Se existe uma caixa preta do regime cubano, ontem o secretário de Estado começou a abrir esta caixa preta e mostrar para o mundo a influência do regime de Fidel Castro em movimentos de esquerda em todo o mundo. Até ontem nós imaginávamos uma forte presença do regime cubano na América Latina, mas isso se estendeu também para os Estados Unidos, inclusive dentro do governo americano. Essa é a principal denúncia, talvez, do secretário Rubio. O regime cubano cooptou políticos americanos através do que ficou conhecido como turismo revolucionário, ou seja, eles eram levados para Cuba, doutrinados em Cuba e voltavam para operar pelos interesses do regime cubano dentro dos Estados Unidos. Agora eu pergunto, Guta, se eles fizeram isso nos Estados Unidos, imagina se não fizeram no Brasil e outras regiões da América Latina. E trazendo agora a parte, digamos, brasileira do relatório, o Brasil, como país, é citado em pelo menos 4 oportunidades. O Brasil participou da reunião tricontinental de 1966, que estabeleceu talvez o início dessa rede revolucionária cubana. O Manual da Guerrilha Urbana, de Carlos Marighella, é citado neste documento, Guta, como parte de uma operação também para levar esses conhecimentos que estão ali no manual para uma rede violenta, marxista, leninista, fora do Brasil. Portanto, este manual do guerrilheiro, né, ele foi implementado, então, em outras partes do mundo, baseado justamente na obra do Carlos Marighella. Lembra do Thiago Ávila? Ele também, aquele brasileiro que estava na flotilha da Greta, ele foi
citado nesse contexto desse relatório como um exemplo disso que eu citei antes do turismo revolucionário lá em Cuba, que é uma rede realmente que opera para levar influencers, sociólogos, políticos para Cuba, para treinamento e depois replicação, né, desse treinamento fora de Cuba. E uma das principais partes que confirma algo que nós já sabíamos no Brasil, mas de que Cuba ajudou e apoiou as guerrilhas na América do Sul e vários países, obviamente incluindo o Brasil. O relatório, Guta, ele não cita o Foro de São Paulo, mas eu entendo, a estratégia agora do secretário Rubio, em um primeiro momento, é apresentar o regime cubano por dentro para a população americana. E eu agora, pensando muito, lendo muito de ontem para hoje, eu acredito que cedo ou tarde a gente tenha um relatório próprio do Foro de São Paulo e não apenas citado em um documento de 104 páginas, o que deixaria o Foro, seria até um favor para o Foro deixar ele ali em 2 páginas de um relatório tão importante quanto esse. Eu imagino que a gente tem um relatório específico sobre as ações do Foro de São Paulo na América Latina e suas conexões com o regime cubano. Então, a gente está nesse início de processo político que o secretário Rubio deu ontem, que soma essa informação que nós podemos dar aqui para a nossa audiência de que o Pentágono está preparando uma ação militar em Cuba. A decisão não foi tomada, isso cabe ao presidente Trump, mas se o presidente Trump optar pela ação militar, os militares americanos estarão preparados, Daniel. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.